Olá pessoal, dando seguimento aqui, né? Fabrício Oliveira, estamos nessa ação de promoção de saúde e paz no terceiro milênio, por meio de saúde, educação e espiritualidade. Os conteúdos aí do Instituto Quanta, né? Eu vou falar hoje basicamente de um assunto que é médico, mas ajuda a gente a entender determinados fenômenos. Vou começar te contando um caso que aconteceu comigo. Eu fui com meus filhos numa cachoeira e dei uma topada na pedra lá e começou a sangrar meu dedo, né? E no outro dia estava meio inflamado e tal, eu fui observando aquilo, no segundo dia começou a inflamar mais, doer mais, e eu tomei a decisão no terceiro dia de procurar um médico, né, para fazer uma avaliação e começar a tomar um antibiótico, né? Por que eu estou te contando isso? Porque na medicina a gente vê as fases da evolução de um problema. Recentemente um outro amigo meu falou que estava preocupado demais porque o sobrinho tinha internado, começou com uma infecção de garganta e que o tratamento foi iniciado e tudo, mas mesmo assim ela deu uma lastrada e aí precisou internar, ele estava muito preocupado porque o filho internou. E tem um outro nível, que é um terceiro nível, que é quando a infecção é muito grave e às vezes a pessoa precisa ir para o CTI, né? Um centro de tratamento intensivo. Qual que é a sacada que essas três fases? Um tratamento ambulatorial inicial, um antibiótico em casa, pouca dor, pouca febre, resolução rápida. Se você demora a cuidar, você às vezes precisa internar porque a coisa vai alastrando, num critério de gravidade moderado, né? E no terceiro nível a situação está alastrada para o seu corpo inteiro, você tem um quadro de sepsemia, precisa de internação no CTI, cuidados intensivos com risco até de morte. Eu vejo isso como um grande ensinamento no campo da medicina para a vida, né? Porque às vezes a gente está passando por problemas e é um mecanismo básico do nosso psiquismo a gente negar o problema. Vou dar um exemplo aqui. Meu filho pode ter algumas características de autismo. Eu passo a infância dele inteira negando a possibilidade dele ter autismo, não procuro. E às vezes essa dificuldade de lidar com a realidade faz com que às vezes você procure um médico mais tarde e com mais dificuldade para poder ajustar algumas questões no comportamento do filho, por exemplo. Ou pais, no campo de educação, que começam a observar mudanças de comportamento do filho adolescente, 12, 13 anos, e às vezes custam assumir a possibilidade do filho estar usando drogas. E às vezes vão descobrir com o filho lá com 20 e tantos anos de idade, envolvido com tráfico de droga, criminalidade, situações difíceis, às vezes sendo chamados pela polícia para poder ir visitar o filho que tenha cometido algum delito, ou numa situação mais séria, às vezes até internado, ou tendo levado um tiro, alguma coisa assim. Uma situação mais grave, né? Tudo porque no começo não cuidou da topada no pé. Então, a gente fala de promover saúde e paz, isso tem muito a ver, porque às vezes pequenas intrigas, a gente fala, né, do pomo da discórdia, você já deve ter visto, se não procura aí no nosso canal, é muito interessante esse conteúdo, está lá no nosso Telegram também, depois você pode entrar, que as coisas às vezes começam, a briga, a violência, a agressividade, o ódio, né, ele começa pequenininho, com uma pequena insatisfação, uma impaciência, uma intolerância, vai crescendo, raiva, até virar ódio às vezes de si mesmo ou de alguém. E você não trata a infecção, vamos dizer assim, infecção emocional, moral, mental, no começo. Isso gera grandes dramas e consequências, porque vai alastrando para o contexto psicológico, social da pessoa e gerando, às vezes, grandes danos, né, situações calamitosas, às vezes, para a família, para a sociedade como um todo. Então, hoje, você deve estar passando por problemas, assim como eu, como todos nós, isso é parte da vida. Mas você começa a olhar, você fala assim, quais na minha história, quais problemas eu tratei na raiz? Fui lá, teve uma lesãozinha, incomodou, já deu antibiótico, resolveu, o negócio não cresceu. E que você tem nítida clareza que se você não tivesse abordado aquilo, naquele momento que a situação só ia crescer, uma fofoca, um mal entendido, uma maledicência. Em que momentos na sua vida que você percebe que você deixou a coisa alastrar um pouco, mas não ficou tão grave? Momentos em que você
demorou um pouco a cuidar da situação, mas ainda há tempo, resolveu, precisou de mais recurso, mais energia, mais tempo, às vezes até mais recurso financeiro também. Você foi deixando o problema crescer, mas conseguiu resolver. E quais situações ou pessoas ou contextos que você convive, às vezes você mesmo, eu, né, enfim, passamos por situações difíceis em que nos sentimos num contexto de CTI, ou às vezes você está aí do seu lado com pessoas que você está vendo que estão vivendo situações de CTI, né, porque elas deixaram de abordar, de cuidar no comecinho ou na primeira fase e agora estão tendo que ter um grande gasto de energia, recurso, tempo, né, recurso emocional, financeiro, etc., para poder administrar e dar conta dessa realidade. Assim. Eu deixo essa reflexão para você, né, como um recurso aí para você pensar sobre o jeito que você lida com seus problemas, se você tem uma postura mais ativa de não deixar a coisa se complicar, se você é aquele que acaba procrastinando um pouco, posterga, deixa para lá e acaba tendo que lidar com um problema de saúde até seu mesmo de uma forma mais séria, ou se você é aquela pessoa assim totalmente relapsa que deixa a coisa acontecer, deixa a vida me levar, vamos ver até onde a coisa vai, e às vezes a coisa chega no extremo de gravidade que fica às vezes realmente fora do controle. Né? Pensar sobre isso, uma pequena reflexão para o seu dia, espero que isso possa te ajudar a ter uma vida melhor, lembrando que pessoas imperfeitas podem continuar fazendo coisas extraordinárias. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo áudio, onde você estiver com a gente. Até lá!